Gravando aqui. Então, unidade 3, seção 3.3, teoria crítica. Vamos entender que teoria é essa e que crítica é essa, né? Nós temos um autor chamado Chiavenato, Adalberto Chiavenato. Perdão, é um autor bastante conhecido, ainda vivo, que ele é um grande teórico das organizações. Ele trouxe bastante conteúdo de outros países, né, teorias, conceitos, literatura, trouxe para a gente, e ele traduziu para nossa língua, e ele é bem conhecido. Então vocês vão ouvir bastante Idalberto Chiavenato, alguns chamam de Chiavenato. No início da década de 50, a teoria administrativa passou por um período de intensa remodelação. Por quê, gente? Porque era um cenário pós-guerra, com o surgimento de inovações como a televisão, o motor, né, a jato e as telecomunicações. Então, nesse momento, até então, a modernidade, algumas tecnologias começaram a surgir. E no cenário pós-guerra, o processo econômico, ele tomou muita força. Por quê? Lembram que vocês já ouviram falar que em 1929 houve a Grande Depressão, né? Economias foram quebradas, empresas viraram pó, e aí houve uma necessidade de políticas públicas, principalmente nos Estados Unidos, para reerguer a economia daquele país e, por consequência, também do mundo, né? E aí o cenário foi se remodelando, e dentre as teorias administrativas, a necessidade de você remodelar alguns conceitos tayloristas, fordistas, de Max Weber, em relação à burocracia, Fayol, tiveram que passar por uma remodelação. Tá? Por quê? Quando houve a necessidade de reconstrução, de algumas cidades e lugares, países que foram devastados com a guerra, houve a necessidade de muito recurso. E o que aconteceu? Nesse momento, perceberam que os recursos são limitados. Os recursos naturais, eles são limitados. E também perceberam que as necessidades humanas, elas são totalmente limitadas. A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Então, há aí uma dicotomia, né? Algo antagônico. Recurso totalmente limitado, e necessidades humanas totalmente ilimitadas. Os desejos humanos cada vez mais ilimitados. Então, com esse cenário pós-guerra e com as inovações que foram surgindo na época, a TV foi uma grande inovação, né? O motor a jato, telecomunicação e outras inovações que foram surgindo. Aquela teoria lá atrás, né, ela talvez não é tão aplicada nesse momento, na sua com fidedignidade, fiel, porque assim, vamos pensar, Taylor vivia em uma época, Fayol em uma época, né? Então, com as mudanças e as décadas foram passando, a modernidade surge, as necessidades humanas vão aparecendo. Então, aquela teoria não é mais praticada na sua completude, achei essa palavra, na sua completude, a partir da década de 50. Então, essa é a remodelação, né? As teorias posteriores que surgiram depois, elas se assentaram na teoria clássica, seja como ponto de partida ou como crítica, para tentar uma posição diferente. Então, tudo que veio depois dos clássicos, quem são os clássicos, gente? Lembrem disso, tá? As teorias clássicas, Taylor, Fayol, Ford, Max Weber, tá bom? Todos esses teóricos, eles são os clássicos, que são chamados de postulados clássicos. É aquilo que está posto. São as primeiras teorias administrativas. Tudo que surgiu depois, né, com formato moderno, até chegar hoje, quando a gente fala de gestão lean, just in time, tudo que se fala hoje em toyotismo, se assenta nesse modelo, tá? Ou
como ponto de partida ou até como crítica, porque o toyotismo, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, logo, ainda nessa matéria, ele é um modelo que vem criticar o modelo fordista. Né? Enquanto o fordismo ele pensa em produção em massa, em grande escala, ele visa quantidade, o toyotismo ele visa qualidade. Né? E aí surge aí 5S, Kanban, Kaizen, algumas teorias muito mais recentes, né? Mas ela se assenta ou como ponto de partida em cima dos clássicos ou como crítica, tá? Buscando uma posição diferente, porque se o mundo muda, né, gente? Se as coisas mudam, as teorias também têm que mudar. E novas teorias, o ponto de vista muda, a ótica muda. Não é que aquilo era errado, gente. Pensa nisso, tá? Aquilo foi válido em uma certa época, em um certo momento da humanidade, de conhecimento, de tecnologia, da ciência que existia na época, tá? Hoje não mais. É como você olhar o mundo hoje sem computador e com computador, sem informática, sem internet e com internet, sem celular e com celular. Quer dizer, são coisas diferentes, mas deu para viver muito tempo sem celular, né? Deu para viver muito tempo sem televisão, deu para viver sem internet. Hoje não mais. Então hoje é uma outra realidade. Então como as coisas mudam, as teorias vão se adaptando. Por isso que nós estamos em constante avanço tecnológico aí. Até os livros de economia vão ter que ser reescritos novamente, né? Não desfazendo daquilo que já existiu, mas pós essa pandemia, por exemplo, e né, essa devastação econômica que se encontra o mundo, não é só o Brasil, mas esse grande chacoalhão, gente, que está acometendo o mundo, né? Então é saúde pública versus economia, né? Que andam de mão dada, né? Uns defendem uma questão, outros defendem uma outra questão, mas o fato existe uma crise econômica sistêmica. Né? E aí, vamos pensar, é uma grande roda gigante. Quando essa roda gigante para ela voltar a rodar, demora, né, gente? E para ela tomar uma velocidade que ela estava antes, demora um pouco mais ainda, mas volta, né? E uma das primeiras coisas que deve acontecer é a confiança das pessoas em relação ao consumo, às novas apostas em bolsa de valores e assim por diante. Então é o novo marco, né? Vai ser os nossos filhos, sobrinhos, primos vão estudar, com certeza. A grande pandemia do século XXI de 2020 e todo o impacto na economia da época. Vocês podem ter certeza que nós estamos vivendo uma história triste, com certeza, com o pesar que eu falo, mas é uma história, né? E aí, o que eu faço, professor? Gente, eu falo uma coisa para vocês. Em tempos de crise, qualifica, galera, qualifica mesmo. Entendeu? Não para de desqualificar, gente. Estudem, gente. Estuda, faz cursinho, curso livre, dá uma capacitada aí, não fica parado, não. Porque, assim, a grande saída, galera, é a qualificação. Tá? Quando voltar a contratar, né, as pessoas que estão perdendo emprego, quando isso tudo voltar, gente, a saída vai ser a qualificação. Né? Então, é muita gente no mercado, é uma oferta de mão de obra, e na escolha dessa oferta, vai-se então por quem? Pela oferta, pela mão de obra mais qualificada. Tá? Pensa nisso, não esqueça disso, não. Eu sei e eu respeito o que cada um pensa, tá? Eu sei e eu respeito isso. Eu entendo também que tem outras questões por trás, eu entendo tudo isso, gente. Mas assim, o que eu posso falar assim para vocês, né? Qualifiquem, tá? Não para, qualifica, qualifica, porque isso que vai ser mais um diferencial para todo mundo. Isso vale para mim, gente. Isso vale. Eu estou fazendo uma outra faculdade EAD, estou fazendo matemática. Vocês me de fazer matemática, agora estou estudando, estou ralando, mas estou estudando também. Posso parar não. A cabeça vazia fica enferrujada, dá ferrugem, não pode. Bom, e aí nós vamos falar de uma teoria chamada abordagem clássica, ou melhor, perdão, neoclássica, que é a retenção da teoria clássica devidamente atualizada
redimensionada aos problemas administrativos atuais e ao tamanho das organizações, porque com o gigantismo industrial, com as empresas SA, Sociedade por Ações, que vão surgindo, né? Com essa remodelagem econômica ao longo das décadas, algo tem que ser feito. Não dá para a gente ficar só em um modelo puramente capitalista, econômico, numa visão de produção em quantidade. Então as coisas têm que mudar. Então, quando a gente fala em neoclássico, o que é neo? Neo é o novo, né? Neoclássico é um novo clássico. É uma readaptação, uma atualização, é uma reciclagem da teoria clássica. Quer dizer, retém, né, as propostas, os postulados clássicos, mas redimensiona, adapta a uma outra realidade. As teorias neoclássicas, elas caracterizam-se especialmente pela ênfase na prática da administração, na reafirmação relativa dos postulados clássicos, pela ênfase nos princípios gerais da administração, nos objetivos, nos resultados e no ecletismo dos conceitos. Essa parte que fala, pessoal, de ecletismo dos conceitos, eu acho muito válido a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque nenhuma proposta, né, ela tem que ser 100% praticada. Por quê? Porque ela foi criada dentro de uma realidade, dentro de uma época, né, para talvez um problema local, de uma empresa local, de uma fábrica local. Por exemplo, Elton Maio, quando ele foi estudar o comportamento humano nas organizações em 1929, com a equipe dele, ele foi estudar os problemas de uma fábrica, né? A West Electric Company. Ele foi para aquela fábrica, para aquela situação. Acabou se estendendo como uma teoria válida aí para tudo, mas começou a partir de uma ótica muito mais específica, né, local, entenderam? Por isso que o ecletismo é importante a gente enfatizar essa situação de ecletismo. O que é algo eclético? Aquela coisa, né? Eu gosto de tudo um pouquinho, né? Qual que é o seu gosto musical? Ah, eu gosto de sertanejo, gosto de música eletrônica, música gospel, enfim, é o eclético. É uma pessoa eclética. Então, o ecletismo nos conceitos mostra que na atualidade, a gente tem que pegar, né, adaptar algumas teorias, e não teoria. Então, pegar um pouquinho de cada proposta, né, dessa vivência corporativa de vários teóricos aí, de vários doutores na área, né, alguns vivos até hoje, né, trazendo propostas aí, e pegar tudo isso e praticar e adaptar na nossa realidade, de acordo com o tamanho da empresa, de acordo com as leis e normas daquela cidade, daquele país, daquele município. Nós temos que levar isso em conta também, tá? E uma coisa bacana dessa teoria neoclássica, que se assenta nas propostas clássicas, mas com uma adaptação, né, é a prática. Então, é trazer realmente aqueles conceitos que no papel é muito lindo, né? Na teoria tudo funciona, e trazer isso para a prática. E como aplicar isso, né? Como capacitar os nossos gestores, os nossos gerentes, os nossos supervisores para hoje, ao colocar isso em prática, realmente conseguir pegar realmente essas propostas e trazer para gerar a tal da eficiência, para trazer resultados para a organização. Então, essa proposta muito mais contemporânea, né, gente? Ela é muito mais atual em relação a isso, por conta dessa parte prática e nos objetivos, tá? Vamos continuar. Professor, eu não tô vendo o slide. Será que é só você? Tem mais gente vendo slide que não tá vendo? Conta para mim, gente. Eu Vocês também estão não tô vendo? vendo, não, professor. Eu tô vendo mais em branco. É, tipo, tá uma parede branca. Eu tô vendo. Eu tô Tá na vendo parte também. neoclássica, tentativa, conciliação e integração dos conceitos clássicos. Isso Pra mim tá mesmo. perfeito também. Nossa, Então, eu tô vendo só branco e um chãozinho assim. e agora? Eu também. Você não Nada. quer sair e entrar de novo? Tenta sair e Pior entrar que de o novo, meu tá que tem assim dado também, certo. mas vou sair e entrar de novo. Deu certo o Vou seu? sair e entrar. Pera aí. Tá bom.
Esperar 10 segundos, gente. Peraí. Agora voltou, professor. Probleminha técnico, né, gente? Que bom. Que bom. Vamos lá. Então, qual que é a definição da neoclássica? Ó, a tentativa de conciliação e integração dos conceitos clássicos e humanísticos, a visão crítica do modelo burocrático, a ampliação da abordagem das organizações envolvendo o contexto ambiental e as relações interorganizacionais, ou seja, as variáveis externas, além de um redimensionamento das variáveis internas. Olha que bacana. Então, o que é o neoclássico, gente? Primeiro, ele critica um pouco da burocracia. Nós estudamos na aula passada de Max Weber, ou Max Weber, que visa o quê? Uma visão padronizada do comportamento humano, né? Regras e propostas de normas para poder valorizar e criar rotinas para a empresa, né? E o neoclássico traz o quê? Ele integra, tá? A parte de Taylor, Fayol e Ford, que são os clássicos. Ele joga junto Elton Mayo, tá? E Maslow lá. Lembra de Maslow, gente? As necessidades humanas, elas são feitas em hierarquias, lembra disso? Sim. Beleza. Humanísticos, né, com uma visão mais humana de gestão, critica o modelo burocrático, tá? Amplia a abordagem do contexto ambiental. O que quer dizer isso? Gente, o grande ápice é esse aí. Ampliação do contexto ambiental. Que ambiente é esse? Hoje nós temos dois tipos de ambiente. Dois tipos. O ambiente interno e o ambiente externo. O ambiente interno é o ambiente da organização, da própria empresa. Então, a relação que ela tem com os seus funcionários, com os processos produtivos, com os recursos que ela tem para trabalhar, com a tecnologia que ela tem condição de pagar para ter na sua empresa, com a cultura organizacional, com o clima organizacional, tudo que é interno. Tá? Essa relação de processo, de fabricação, de qualidade, tudo é interno. Então, são as variáveis internas da empresa. Tá? Os funcionários também entram nisso. E, contra isso, tem as variáveis externas também, que isso envolve o contexto ambiental. O que é uma variável externa? Vamos pensar nisso. Variável externa é toda variável que ela é incontrolada. Por que ela é incontrolada? Porque ela está fora da fronteira da empresa. Então, por exemplo, questões ambientais, de clima, por exemplo. Né? Choveu demais, choveu de menos, muito sol, muita chuva. Isso é uma variável ambiental. Né? Uma outra situação também. Políticas públicas, bolsa de valores, dólar sobe, dólar cai. Né? Fornecedor. Então, tudo que está por fora, comportamento dos clientes, tecnologia que vai surgindo, tudo isso que está externo e a empresa ela não tem poder, ela não tem condição de controlar, é uma variável externa. Por isso que nós falamos que variável externa ela é incontrolável. E variável interna dentro da empresa, ela é controlada. Porque nós temos controle dos nossos processos, dos nossos recursos, dos nossos investimentos, dos nossos funcionários, da qualidade que nós conseguimos empregar na produção, na prestação de serviço. Então, isso é da empresa, é muito dela isso. Né? Já as variáveis externas, situação de economia, de pandemia, de política, de briga, de guerra, de clima, de fornecedor, dólar alto, dólar baixo, importa, não exporta. Eu dependo muito dos outros, né? E tudo que acontece lá fora afeta a empresa também. Então, essas são as variáveis externas. Então, pensa assim, ó, que variável externa, ela é incontrolada. Também conhecida como variável exógena. Exógena é externo, né? Externo. Variável exógena é a mesma coisa que variável externa.
E variável interna, ela é controlada. E são as variáveis endógenas, dentro, né? Dentro, são as variáveis da organização. Então, a neoclássica ela vem trazer realmente muito isso, né? Vamos pegar um pouco dos clássicos, vamos pegar um pouco dos humanísticos, né? Vamos eliminar o excesso de regras, de normas, e também vamos trazer aí uma noção que existe relacionamento da organização com o meio que está inserido. Então, esse envolvimento com o meio que está inserido são essas variáveis, tá bom? Gente, isso aqui é a aula central de hoje. Então, vocês entenderam, querem comentar, querem perguntar, continuo, entendam essa parte. Você quer que eu volte, que eu reexplique, por favor? Ô, professor, só uma dúvida. Na variável interna, qual que é o exemplo que o senhor citou mesmo? Desculpa, você pode repetir, porque falhou aqui? Essa variável... Não, o exemplo da variável interna que o senhor citou. Não deu tempo de eu anotar. Ah, claro. Variável interna, por exemplo, relação com os funcionários, tá? Tecnologia que a empresa detém. É uma outra variável interna também. Obrigado. Os recursos, imagina, os recursos que ela dispõe, como dinheiro, estrutura, materiais, matéria-prima, também é uma variável interna. Tá? A política e a gestão de pessoas, as políticas organizacionais também são variáveis internas. Tá? Tudo isso é controlado. Tudo isso ela consegue controlar. Tá? Já as variáveis externas, ela não consegue controlar. Tá bom? Tá bom. Então vamos continuar. Posso continuar, galera? Sim, professor. Tem um autor chamado Chester Barnard, o Barnard, que ele propôs uma teoria, olha que simples, mas funcional, a teoria da cooperação. Olha só, Chester Barnard, ou Barnard, propôs a teoria da cooperação, que defende que as pessoas não atuam isoladamente, mas atuam por meio de interações com outras pessoas para poderem alcançar os seus objetivos. Realmente, né, gente? Ninguém é uma ilha, ninguém faz nada sozinho, né, gente? Francisca Aline, tá me ouvindo? Tô sim. Você vai fazer um bolo, tá, Francisca Aline? Esse bolo, por mais que você vá colocar lá os ingredientes, o seu conhecimento, né? Você vai comprar no mercado um monte de coisa pronta. Você vai pegar o ovo, o leite, o fubá, o trigo, o açúcar, que tá prontinho lá, embalado no mercado, concorda? Ultimamente até a massa já tá pronta, que não precisa nem incluir mais nada. Só colocar leite, né? Leite, eu acho que Só ovo, né? Leite, ovo, margarina só. e acabou. Então, mas para chegar lá, não teve interação humana, não teve trabalho de outras frentes também? De várias, né? Então você não consegue fazer um bolo. Ah, eu fiz o bolo sozinho. Mentira, você fez o bolo com a ajuda da galinha, com a ajuda do cara que cultiva milho, com o cara que cultiva trigo, da vaca que deu leite, né? E até o leite chegar lá é todo um processo gigante. Até o ovo chegar lá é um outro processo gigante. Até o trigo chegar lá é um outro processo. Então há uma cadeia de suprimentos por trás de tudo, gente. Por trás de tudo existe uma cadeia de suprimento para chegar para a gente, né, em um formato, né, pronto ou semi-pronto, né, tem diversos e complexos processos por trás de tudo. A gente vamos estudar o ciclo do ovo. Então, até o ovo chegar lá no mercado, ele passou por várias fases. É uma cadeia. Só o ovo, que é um ingrediente só do bolo, fora os outros ingredientes também. Então, por O isso que gás ninguém... que utiliza. É importantíssimo, né? Mas é isso mesmo. Isso mostra que tudo nós dependemos de outro setor para tudo. Ah, eu não faço roupa, eu compro tecido e eu costuro em casa. Tudo bem, mas para a linha e para o tecido chegar até você, que é a sua matéria-prima, tem todo um processo por trás do tecido que chegou lá também. Né? Então, assim, ninguém consegue fazer nada sozinho. Isso quer dizer o seguinte, que existe uma cadeia por trás de tudo, porque ninguém atua de forma isolada.
né? As pessoas, elas interagem com outros setores, e interagir não quer dizer que eu tenho que ser seu amigo, tá? Não quer dizer que eu tenho que gostar ou não daquela pessoa, mas a interação, ela pode ser direta, né, por meio, né, de contato físico ou não. Então, de uma forma ou outra, quando você compra, deixa eu ver, uma coxinha do seu vizinho, você está contribuindo com ela também, você está ajudando no processo dela. Você não pode nem ser amiga dessa sua vizinha, você não pode nem ser amigo do seu vizinho, mas você tem uma interação ali mínima possível. Então, as pessoas, elas se influenciam mutuamente, né? E as organizações em si, elas são sistemas cooperativos, de cooperação, porque ninguém vive sozinho, ninguém tem consegue fazer tudo sozinho, né? Nós dependemos do outro. Por exemplo, né, se nesse momento aqui a luz, a energia cair ou a internet cair, acabou a aula. Concorda comigo? Então a gente está dependendo de vários recursos nesse momento para que a aula aconteça. Isso quer dizer o quê? Que tem toda uma cooperação, um sistema por trás desse momento da aula, né? No mínimo, nós precisamos do quê? De um computador ou celular funcionando com bateria ou com energia e uma internet. É o mínimo, né, de estrutura. Estava tomando água. As organizações, elas são sistemas cooperativos, né? Que tem como base a racionalidade. Que é o quê, gente? É a interação entre duas ou mais pessoas, o desejo e disposição para cooperar. Nem todos têm esse desejo, né? Essa intenção, essa disposição de cooperar, mas necessário é, né? A finalidade de alcançar o mesmo objetivo. Por mais que a sua tarefa é uma, a tarefa do outro é outra, são tarefas diferentes, né, dentro da própria empresa, né, a cooperação ali, ela é crucial, ela é necessária aí também nesse processo, tá? Então, vou voltar aqui, ó. Então, duas ou mais pessoas, né? Por mais que a gente trabalhe com poucas pessoas, né, com um time muito enxuto, nós estamos interagindo, né, com duas ou mais pessoas. Duas contando com você, né? Duas contando com você, tá? Vamos lá, vamos continuar. Olha que bacana isso, ó. Para a gente chegar em uma situação de implementar, dentro desse processo de cooperação, da teoria neoclássica, existem alguns passos que, como se fosse uma receita de um bolo, né, de um processo, que pode nos ajudar aí a entender para colocar o quê? Uma alternativa, uma solução em prática, tá? Então, por exemplo, qual que é o núcleo da responsabilidade da administração? Seria tomar decisão, tá? Para que eu contrato o administrador? Independente do nível que ele vá atuar, é para decidir, gente, é para decidir. Então nós somos contratados, né, enquanto administradores, gestores, gerentes, supervisores, para tomar algumas decisões. Só que se eu tenho que tomar decisão, é que por trás de uma decisão, de uma situação, existe um problema, né? E se não existisse problema, se não tivesse nada, se tudo funcionasse redondamente, nós ficaríamos desempregados. Então, por isso que é bom ter alguns problemas, porque esse problema garante o nosso emprego, tá? Garante a nossa existência aí na nossa função, no nosso cargo, na nossa formação. Então, a percepção da situação, ela é você entender o cenário, né? Não dá para fechar os olhos para muita coisa. Então, os problemas da empresa, estamos com um problema motivacional, comportamento dos funcionários. Então, percebendo, a gente tem que perceber primeiro que existe um problema motivacional, e isso resulta no comportamento humano das pessoas na empresa. E aí, nós temos um problema. Em cima disso, nós vamos fazer o quê? Analisar e definir esse problema. Tentar elencar, né, quais são as possíveis causas, origens,
que gera esse descontentamento e essa desmotivação de alguns funcionários, né? E podem ser problemas, né? Então, é importante analisar esses problemas existentes, né, que pode ser em toda a empresa ou em um setor específico, em uma área específica, definir esse problema, então entender. Muita gente nessa hora contrata uma consultoria externa, né, vem uma equipe de consultores que pode ser interno da própria empresa ou pode ser externo, que vem com o intuito de quê, gente? De analisar a situação com uma certa distância, sem um certo romantismo, para levantar a real situação, né? Que pode ser N situações. Pode ser problema de salário, pode ser problema de horário, pode ser tratamento do gestor, pode ser recursos da empresa, ou seja, tem N fatores aí por trás disso tudo, tá? Uma vez que nós definimos, né, esse problema, nós temos que entender que nós temos objetivos, que são possíveis soluções para isso, né? Então, identificado esse problema comportamental, né, e as possíveis causas, né, por meio de observação pessoal, por meio de entrevista, né, por meio de análise, percebe-se que é um problema com o gestor da área. Então, esse problema motivacional não é em relação à empresa em si, mas em relação ao tratamento que o gestor dá a esses funcionários. Então, a gente vai tentar levantar agora o quê? As alternativas, né? As possibilidades de uma possível resolução para esse problema. Então, começa a levantar o quê? Plano A, plano B, plano C. O que a gente faz? Muda a equipe, muda gestor, né? Treina esse gestor, remaneja, manda embora. O que a gente vai fazer com esse gestor, né, para que ele possa dar resultados, né? Porque por trás dele tem uma equipe que está descontente com ele e isso afeta o resultado da equipe. Então há uma necessidade de você olhar, avaliar e comparar essas alternativas. Então você levanta aí as principais possibilidades de resolução para esse problema de comportamento, de relacionamento de gestão, e aí você começa a avaliar, né? Qual que é o mais barato, qual que é o melhor, qual que é o menos impactante. Será que mandar embora é a solução? Então tá, então manda, não, vamos remanejar. Não, vamos fazer. Então a gente vai entendendo todo esse processo para ver o que vai ser melhor, né? De uma forma fria e distante, tá? Sem um romantismo. Quando falar fria e distante, é sem romantismo. Escolha a alternativa mais adequada, quer dizer, vou mandar embora, vou remanejar, vou conversar com esse gestor, vou dar um prazo para ele, né? Vou pagar um coach para ele para desenvolver porque ele não está legal. Então eu vou escolher realmente e vou implementar, né? E vou colocar isso em prática aí para que isso realmente melhore, porque foi detectado, né, esse problema aí. Tá? E por trás disso tudo, existem alguns paradigmas. Então a gente vai falar um pouco de paradigma também. Então, mas antes disso, deixa eu ver aqui, gente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar um vídeo, tá? Que fala um pouco sobre isso aqui. Então eu vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar de novo para passar o vídeo. E aí me avisem se vocês estão enxergando o vídeo, vendo e ouvindo, por favor. Estão vendo e ouvindo? Sim. Sim, professor. Valeu, obrigado.
E aí, pessoal, faz sentido esse vídeo? Muito. Faz sim, professor, faz muito sentido. Professor. Não é, gente? É, assim, é bobinho, né? É infantil, mas tem tudo a ver com a situação que acontece. Porque a gente acaba fazendo de uma certa forma, porque nós aprendemos dessa forma, porque alguém disse que tem que ser assim. Né? E aí, quando a gente fala em mudar, em gerir mudança, pensar fora da caixa, isso é paradigma, gente. É paradigma. E paradigma tem que ser quebrado. O paradigma, até falei em alguma aula sobre paradigma, que é constelação de crenças e valores. Quando nós aprendemos de uma forma, né? Não quer dizer que tá, deu certo. Até então deu certo, mas chega em um momento que aquilo não é mais praticado, não dá, não se concebe mais isso. Então, se não concebe mais, a gente tem que mudar. Só que como a gente está vinculado e viciado daquele processo, qualquer mudança gera um desconforto, um medo. E a própria sociedade, ou a própria pessoa pode dar um cacete na gente, bater na gente, judiar da gente, porque a gente está pensando diferente. Todo mundo que começa a pensar um pouco diferente do sistema, né, por necessidade, por sobrevivência, ou até questionar por que tem que ser assim, né, são coisas impostas. E nós não questionamos. Ou se evita de questionar, porque se questionar não tem resposta. Ah, porque sempre foi assim. Né? Um paradigma que está sendo quebrado é as relações trabalhistas. Carteira de trabalho não vai existir, gente. É uma coisa que está fadada que vai acabar. Então a gente tem que empreender, ser autônomo, reinventar. É difícil? Não sei se é difícil, mas é necessário, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto e tem que realmente buscar uma coisa, né, de uma outra ótica, de um outro olhar, isso no começo pode ser um desafio. Claro que é muito mais confortável você ter uma situação estável, né? Só que se a gente está em um mundo de mudanças, se o mundo está mudando, a tecnologia dita tudo, muda a geração, muda a cabeça das pessoas, a forma de gerir, né? Como é que a gente pode pensar de uma outra forma? Né? É muito comum a gente ouvir pessoas mais velhas falar, na minha época, porque eu fui criado, mas mudou, gente. Deu certo lá, deu, mas hoje não vai dar certo mais. Não dá certo porque as pessoas mudaram, o contexto mudou, o cenário é outro. E muda tão rápido, que até assim, os mais novos até se assustam com essa mudança. Alguém que quer comentar alguma coisa sobre isso? Isso faz sentido para todos vocês? Professor, eu gostaria de fazer um comentário, sim. Por favor, estamos te ouvindo. Eu tenho 45 anos. Eu sou de uma geração que a minha mãe lá atrás, ela era vendedora da Mesbla e ficou... Ninguém sabe o que é Mesbla aqui, mas enfim, era uma empresa que vendia roupas e Eu tudo mais. sei. Eu sei. Eu lembro. Ela foi... Eu lembro, quando eu era pequeno, ela falou assim, olha, gente, chegou em casa, nós somos em 4 irmãos, ela falou assim, eu fiquei em segundo lugar na maior empresa de vendas no Brasil, eu fiquei em segundo lugar em vendas. E aquilo para mim, eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos, eu acho. Ficou na minha cabeça aquilo, eu sempre trabalhei na área de vendas. Trabalhei em supermercado, trabalhei em vários lugares, mas sempre a minha vida foi na área de vendas. E eu tenho 45 anos, se a gente for pensar que quando eu tinha 18 para cá, ainda tinha máquina de escrever. Tinha máquina de escrever, que era uma coisa que eu usava muito. Tinha coisas que o celular que ainda, eu usei o bip, que era uma coisa que eu vi junto com a mudança, com essa mudança para celular, as novas tecnologias e tudo mais. E nessa minha área de vendas, eu trabalhei muito na área de cartão. Eu aprendi
que quando eu vendia a maquininha para a pessoa tinha a maquininha, mas qual que era o problema? Ela saía de uma empresa, como uma Embraer, uma empresa grande, pegava sua rescisão e montava um comércio. Ela sabia comprar o produto e revender o produto, mas ela não sabia gerir a empresa dela, de uma maneira ou de outra. E eu vim percebendo nesse período que eu queria sempre ajudar, de alguma forma, esse estabelecimento a entender como que ele vende aquilo, como que ele recebe aquele dinheiro, de que forma que ele vai trabalhar aquele dinheiro. Ele sabia comprar, mas ele sabia que passava o cartão na maquininha que um dia ele ia receber, mas como ele ia acontecer isso, o processo todo ele não entendia bem. Diante disso, eu comecei a perceber que eu vendia bem a maquininha, mas ele não tinha essa solução, que era de como gerir isso. Eu nunca fiz faculdade, eu nunca tinha feito de administração, qualquer outra coisa parecida. Mas eu fui entendendo que eu tinha que mudar alguma coisa na minha vida para trabalhar dessa forma, mas eu não sabia como cobrar o cliente, fazer o serviço, mas como cobrar o cliente. A partir daí eu fui trabalhando, entendendo o meu produto e eu ligava para o meu próprio cliente e dizia o seguinte, ó, eu ajudo você nessa parte, a entender como funciona o cartão. Eu comecei a entender que eu comecei a gerir a empresa. E sem querer, isso de 10 anos para cá. Hoje eu tenho uma empresa que eu peço serviço de gestão de meios de pagamento, mas foi de uma situação que eu fui entrando nas novas tecnologias de hoje, nos novos empregos de hoje. Eu comecei a ter home office, saí da minha empresa que eu trabalhava, pedi a conta, falei, vou prestar serviço direto para o comércio. E hoje eu presto serviço, as pessoas me indicam, mas qual que é a grande lance do meu trabalho que as pessoas veem e que tem um certo valor? É de falar com o Adson e o Adson mostrar para elas como as coisas funcionam. Elas não querem mais trabalhar com uma URA. De alguém ligar lá e ela ficar na URA, naquele telefone, esperando uma informação. Ela quer que tenha uma pessoa presente para poder ajudar ela nessa administração. E hoje eu vejo você falando que na aula de hoje, você dando essas informações do jeito que elas são feitas, exatamente isso, esse quadro realmente que está aqui, é dessa maneira praticamente que eu trabalho hoje e eu vivo disso. Eu vivo apenas disso, não tem outra coisa que eu não vivo além disso. Então, se tem pessoas mais jovens do que eu, que hoje estão começando, tem pessoas, eu acho, de 20, 23, 25 anos, que estão hoje aí, estão começando, às vezes, uma profissão. Gente, acredita no processo, estuda, se organiza, tenta entender o que você faz hoje, faça assim de uma maneira assim que possa ajudar alguém. Não pensa tanto no dinheiro, que possa ajudar alguém, porque depois que você estiver bem nisso, o dinheiro ele vem naturalmente para você. Ele vem naturalmente, porque as pessoas te indicam. Você vai acabar amando o que você faz e, ao mesmo tempo, você vai ganhar dinheiro com o projeto. Mas faz aquilo que você gosta de uma maneira muito profissional, que você vai ver que serão as novas profissões daqui para frente. Né? Nada vai ser como era antes com relação à empresa, como uma carteira assinada e tudo mais. Você vai prestar serviço e a pessoa vai te pagar por esse serviço que você vai fazer, porque você vai fazer a diferença na vida de alguém. Mas era mais isso que eu queria dizer mesmo para vocês. Perfeito. Isso é inovação, né? Isso é pensar fora da caixa. A gente tem que começar a olhar para as coisas de uma forma diferente mesmo, porque assim, o ramo da prestação de serviço é o que vai perdurar. Né? As indústrias ficam com os manufaturados, com a produção em si, mas a prestação de serviços ela vem ganhando força aí o tempo todo, né? Com consultorias, com essa parte de suporte ao cliente, esses trâmites internos aí. Bacana você falar isso, porque você vem de uma era, você é um pouquinho mais velho que eu, só, pouquinha coisa. Mas eu lembro também disso aí de datilografia, Mesbla, Murici, grande Mapping, grandes empresas que algumas faliram. Algumas foi gestão mesmo, que não se atualizaram. Gente, tem marcas aí grandes. O Mapping era uma rede gigante, falência. Mesbla, eu não sei se foi falência, mas era uma grande rede também. A Mesbla é como se fosse uma Renner, vamos dizer assim, mais ou menos assim, né? Exatamente. Grandes lojas, né? Grandes redes. Teve a Canebo também, né, professor? Canebo, Verdade. tem um monte aí, Texat. Cadê, né? Então, assim, ficou naquilo ainda, manteve aquela produção. A Kodak, gente, Kodak, né? Pioneira aí com essa parte de filme, de fotografia, veio a parte digital e acabou com a Kodak. Então, você vê grandes indústrias que existiram décadas passadas, foi um grande sucesso,
A gente conhece pessoas hoje que trabalharam lá e hoje, né, estão em outro ramo. E cadê essas grandes empresas? Então a gente acha que é grande, nunca vai falir, vai. Se não se inovar, é lamentável, mas assim, mudança ela acontece o tempo todo. E nós estamos nesse processo. Só que antigamente, para mudar, demorava mais. De uns tempos para cá, a mudança ela é muito brusca. Assim, ela muda do dia para noite. A gente pega hoje aí, quantas tecnologias nós temos hoje, quanta coisa bacana hoje, mas isso custa empregos das pessoas. Isso custa remodelagem. Quanto mais o avanço tecnológico ele vier, ele vai vir chip, nanotecnologia, né, coisas artificiais. Que tem muita coisa por trás, gente, que a gente não percebe. Muita coisa por trás. Mas tira empregos de alguns e traz empregos para outros, né? Que resolvem entrar nesse meio dessa mudança, porque é exatamente a tecnologia que para muitas pessoas não funciona muito bem e tem dificuldade, que é onde você pode prestar o serviço com relação a esse próprio sistema mesmo. Então, às vezes, você trata bem, por exemplo, você sabe bem, por exemplo, de um Facebook, como funciona a ferramenta. Você pode ajudar empresas a se integrar, a dar informação através do Facebook, pelo Instagram. Então, de repente, se você aproveita essa ferramenta, isso vira como um serviço para você. Porque isso mesmo, porque o emprego não acaba, ele reconfigura, ele muda, Exatamente. né? Eu acredito que, por exemplo, hoje, né, nós tivemos que aprender na marra mexer no Teams. Os professores que estão dando aula no Teams. Tem escola que está usando aquele Classroom do Google. Tem escola que está usando outras plataformas. Tá todo mundo se reinventando. Os professores que eu conheço, tá todo mundo desesperado, aprendendo, reaprendendo, porque é uma necessidade. Então, ou a gente aprende a dar aula pelo EAD, que para vocês não deve ser fácil, mas tenham certeza que para a gente também não é. Imagina para os mais velhos. Eu trabalho em escola pública que tem professores muito velhos. Tem professor lá com 72 anos dando aula. Imagina esse cara mexendo no Teams, gente. Dá dó. Fico com dó. Mas tá lá, se esforçando. Não sabe ligar. O professor encerra aqui, ó. Ah, eu já sei. Não, professor, ó. Você explica 15 vezes a mesma coisa. Mas é a força de vontade, a necessidade de fazer aquilo. Né? E outra, isso passa em cima de como fosse um trator. É um trator em cima das pessoas. Mas assim, é possível aprender, gente. Não tem essa. Eu sou burro, eu sou burra, eu não sei. Não é isso. Tem pessoas que têm mais facilidade, outras não. Se você tem a motivação e você quer aprender, é o que basta. Porque o resto vem. É fazer sua parte. Professor, Oi. Professor. só complementando a fala do Adson, eu acho que tem tudo a ver. Agora, como a gente tá vivendo esse boom da internet, né? Sim. Uma experiência até que eu passei recentemente, eu estou procurando emprego e agora eu vejo muitas vagas responsáveis por mídias sociais. Então, há várias vagas de emprego oferecendo emprego para as pessoas formadas em marketing, publicidade, para que cuidem só das mídias sociais da empresa. Então, são novos empregos que têm surgido devido a esse avanço da tecnologia, né? Aí essa pandemia também vai somando tudo, né? Gente, se não fosse Laísa, né? Se não fosse Laísa, essa tecnologia, nós não estaríamos tendo aula hoje, né? Graças à tecnologia e o que tem de hoje de mais assim próximo da gente, a gente está em aula. Ele é como vocês queriam ter? Talvez não. É como eu gostaria que fosse? Talvez não. Mas não está parando. Não está parando, está funcionando. Ninguém está perdendo o ano, mas não está fácil. Porque Tá todo assim, mundo se tá reinventando, todo né? mundo, gente, ó, vocês tenham certeza, tá? Eu tenho, assim, parente professor, minha mãe, ela é professora, eu tenho colegas, tá todo mundo se reinventando. Eu agora tava passando esse vídeo para vocês, uma colega minha que é professora na ETEC, acabou de me ligar, eu atendi porque eu tava passando o vídeo, né? Ela falou assim, me ajuda, o meu Teams travou.
Eu tô no meio da aula, travou, chorando. Falei, eu não posso ir na sua casa, eu tô em aula também. Então tá todo mundo, gente, correndo, desesperado. Varando noite, madrugada, para poder aprender. Entendeu? Minha mãe, coitada, esse dia tava com crise de choro. Falei, calma, mãe, você vai aprender. Lá também é Teams. Eu sei mexer, eu vou te ensinar. Aí ela ficou aqui em casa aqui uns 3 dias, eu ensinando ela a mexer no Teams, como é que ela dá aula pelo Teams. Tá todo mundo, gente. Então se a gente tem força de vontade e quer aprender, a gente vai. Né? Isso que você falou. Empregos, eles são extintos, cargos são extintos, mas surgem outros. Vai de como a gente está apto, né, a aderir isso e colocar isso na nossa vida. Eu acredito, gente, tá? É uma percepção, não sei o que vocês acham. Eu acredito que uma grande mudança que vem aí agora é a força que o home office está ganhando. Gigante. Entendeu? Tem muita empresa que viu que dá para trabalhar home office. Então vocês tenham certeza que vai ter novos postos de trabalho, né, com uma nova configuração de salário, benefício e que vai ser home office. Tem muita gente que vai passar a trabalhar em casa agora porque tá tendo que ficar em casa agora e tá dando certo. Eu até desconfio dos rumos da educação, porque nós estamos sendo obrigados a ficar EAD. Né? Vocês e eu. É ao vivo, mas é EAD, né? Certo? Não é aula gravada, mas nós estamos aqui. Então eu acredito que, não estou falando da Anhanguera, gente, estou falando nível Brasil, tá? Pensando fora da caixa. Não sei se isso é para o próximo ano, para os próximos anos, mas vai ganhar força. Tá? O EAD nunca ganhou tanta força como está ganhando agora. E nós estamos aprendendo. Um exemplo só, professora, a XP Investimentos, que é uma empresa muito grande aqui no Brasil, ela cortou completamente a atividade física, assim, né? Já foi implementado, eu tenho um amigo que trabalha lá e ele falou, agora não existe mais escritório da XP, vai ser tudo via home office. Pensa, e olha na economia disso. Custos operacionais, né? Custos fixos, que são aluguel, água, luz, energia, que são economizados em relação a isso. É isso Ô, professor, Oi. Em relação a isso que você estava falando dos aluguéis, eu não sei se foi hoje ou ontem, mas passou na vanguarda que agora as empresas vão ter que ajudar os funcionários em relação ao gasto de internet, luz, por conta das pessoas estarem trabalhando. Faz sentido isso que você está falando, viu? Faz Bom, sentido. não sei se é verdade, mas passou na vanguarda, acho que foi na hora do almoço, não sei se foi hoje. Professor, você está me ouvindo? Estou. Quem está falando? Então, mas isso aí, aqui é o Luiz. Ô, Luiz. Isso aí que você está falando é bem verdade. Ó. Hoje mesmo eu fui contratado por uma empresa para serviço home office. Parabéns. E a tendência da empresa, eles já deixaram bem claro, que a tendência dela é deixar 100% home. Esse é o plano deles futuro. Porque é muito mais rentável, né, como foi dito. E que ramo que é? De custo realmente é verdade. Sim. Vamos pensar. Que ramo que é, Luiz? Comércio, varejo, banco, telemarketing, tá? Então, telemarketing. Tem muita gente de telemarketing em casa hoje. Para que pagar um aluguel caro de um prédio, né, com estrutura, e ar-condicionado, e água, e imposto, sendo que você pode ter agora telemarketing em casa? Claro que, gente, isso é discutível, tá? Calma aí. Mas dá pro cara trabalhar da casa dele telemarketing. Cumprir as 6 horas que ele trabalha. Você também tem menos custos com os funcionários da limpeza, porque você tendo um prédio, você tem que manter um jardim, tem empresa que tem essa questão de jardim, de portaria, patineira para lavar banheiro, portaria, então, nossa, reduz totalmente. Gente. Vamos pensar transporte, vale transporte. Mesmo que vá ajudar em casa na energia, como você falou, isso não é igual, né? O que vai cortar em gastos numa instituição mesmo física. Também acho. Por exemplo, tem muitos que você acaba... Nós, da faculdade, por exemplo, nós assinamos um termo que nós estamos abrindo mão de cobrar futuramente. Acho que para a faculdade, juridicamente, né? Cobrar energia que está usando de casa, a internet que a gente teve que dar uma guinada, eu tive que pagar um pacote a mais aí, porque gasta muito, e o nosso equipamento, né? Mas eles não estão ajudando você em nada? Estão dando apoio moral.
Você é louco? Isso não vale? Você é louco? Aí não Sai dá pra fora, fazer eu ia essa falar que eu não ia assim, trabalhar nunca. Calma. Essa aula tá sendo gravada, gente. Eu não posso me comprometer. Não, Não, você é louco, não. né? Apoio moral. Não estão, Não. né? Mas assim, o nosso equipamento, a nossa internet, a nossa energia é isso aí. E você está empregado, parabéns, sorte sua. É bem isso, entendeu? Mas eu acredito que passando essa situação, quem for ficar em casa... Gente, eu tava pensando aqui em casa esses dias. Banco. Não faz mais sentido ter uma agência bancária, gente. Vamos pensar. Banco, você pode ter lá, com caixa eletrônico para as pessoas sacar dinheiro. Que também, hoje em dia, o dinheiro papel é um pouco mais escasso, né? O débito e o crédito aí estão mais aí, né? Forte nisso aí. Vamos pensar. Você pode ter gerentes em casa. O cara é um gestor, é um consultor financeiro, tipo XP, e aí quem quiser falar com ele liga ou entra no chat, lá, pelo bate-papo lá. Esses dias eu tava querendo cancelar minha Netflix. Não tô vendo, então eu vou cancelar. Aí tá fechado. Só que aí você entra pelo site da Netflix, abre lá um chat com bate-papo lá, e aí vem uma pessoa lá e você já conversa com ela na hora e acabou. Então, Os bancos virtuais também vieram muito para derrubar os bancos físicos, né? Porque eu, por exemplo, eu uso banco virtual e tipo, nunca preciso de banco, porque eles são super eficientes em resolver os problemas e eu uso muito mais hoje em dia o cartão do que o dinheiro, porque a facilidade agora você não precisa nem colocar a senha para um certo valor, então você rela na maquininha e vai embora. É tipo sensacional a rapidez e que trouxeram. E você percebeu... Oi, pode falar, tô vendo. Sobre, no caso, que nem em telemarketing. Eu tô de férias agora esse mês, mas eu trabalho na Atento, né? Nós sabemos. Então, normal isso já. Então, lá é engraçado, porque eles tomaram várias medidas, né, para poder facilitar para as pessoas atenderem em casa. Uma delas foi, no caso, a pessoa levar a máquina ou o computador em si para a casa dela. Um exemplo, mesmo para as pessoas que não podem, que não têm computador, que têm a internet, mas não têm o computador, eles deixaram a pessoa levar a máquina inteira para casa, né? Aí o meu setor, a gente é um setor de apoio. No caso, a gente somos assistente de vendas que auxilia a operação a vender, os operadores a venderem. Você tem noção, como ocorreu tudo isso, boa parte da operação não tá atendendo por casa, eles começaram a fazer a parte de assistência home office também. Um exemplo, os assistentes estavam na Atento em si, só que eles faziam a mesma coisa que eles fazem na operação, só que virtualmente, via WhatsApp, via chat, entre outros meios, né? Porque lá na Atento, como tem muito funcionário, eles não tiveram que criar meios para distanciamento, como todo mundo sabe, repercutiu até alguns vídeos na internet sobre isso, né? E aí eles tiveram que tomar medidas rápidas, né, para poder conseguir resolver. Tipo assim, em lados foi muito bom, porque muitos que nem agora abriu vagas para bastante operador, abriu bastante coisa. Só que, por outro lado, que nem dos assistentes, que eles tinham 6 assistentes dentro da operação, eles demitiram e ficaram só com os que atendem home office. Os que aprenderam, que sabem atender home office, tipo assim, um exemplo, manteve o cargo. Os que trabalhavam na operação, eles optaram por demissão. Desde porque precisa demitir mesmo por conta da situação, como por não ter necessidade da pessoa mais na operação. Tipo, é bom, tem, que nem vocês falaram, inovação, tudo mais, tem surgido muito, né, e tá precisando. Porém, para outras pessoas, tipo, mesmo que não tiveram nem oportunidade de se inovar, houve o corte, entendeu? Porque aí como no caso eles estão num novo cenário, então não há necessidade para ter tantas pessoas. É uma reconfiguração e o enxugamento, né? Uhum. Enxuga também, com certeza. E, gente, assim, se isso der certo, Aline, se der certo, vai ficar assim, você tem a certeza disso. Se der certo, funcionou, criou cultura, tá? Forçadamente, né? Criou cultura, deu certo, vai ser assim, entendeu? Por exemplo, as escolas de ensino médio, de ensino técnico, elas são 100% presenciais. Só que tá todo mundo tendo que fazer EAD. Tá todo mundo ao vivo, pelo Teams ou pelo outro aplicativo, tá rolando pelo Zoom,
mas tá rolando. E aí, se vier um decreto, uma lei, que parte da carga horária do ensino médio técnico pode ser também via, vou dizer, AVA, né? Via EAD, já tem, as escolas já estão aprendendo a fazer isso. Você acha que não vai passar futuramente a ter parte também EAD? É claro que vai, gente. Porque isso é redução de custo, você consegue ofertar uma mensalidade menor, ser mais competitivo e as pessoas estão ganhando menos também. Então, mas Pode- será? Porque um exemplo, que nem a Anhanguera, por exemplo, vocês estão tendo que trabalhar em casa. Eles vão ter um custo menor com, um exemplo, eletricidade, estabelecimento e assim por diante. Limpeza, água, tudo, Isso. verdade. Só que aí, um exemplo, no caso, a Anhanguera, por exemplo, ela tá tendo um custo menor, mas ela não, Não tipo estava assim, dando um suporte para quem está em casa, né? isso nem no caso para professores, nem para os alunos, diminuindo quem paga a mensalidade, por Sim. exemplo. É a mesma coisa da Atento. Um exemplo, a gente, lá o setor no qual eu trabalho, a gente atende a Vivo em si. Eles, no caso, criaram vários meios para conseguir atender, continuar atendendo os clientes, de vários meios. Só que aí, por exemplo, eles estão tendo um custo menor porque não tem tanta quantidade de pessoas igual tinha. Isso no geral, também com limpeza, energia, entre várias outras coisas. Até mesmo com o próprio funcionário como supervisor. Porque como tem menos pessoas lá, eles têm menos pessoas, tem menos funcionários, vamos se dizer. E aí, eles ainda, não sei se isso vai vir futuramente, mas eles vamos dizer, estão cortando custos, ok, que a gente vive numa crise, só que eles também ainda não criaram benefícios. Um exemplo, para quem é cliente vivo, por exemplo, eu não sei se agora mudou, mas até a semana que eu saí de férias, não tinha desconto em fatura por conta do caso, não tinha, tipo, prorrogação de fatura por conta do que estava acontecendo. Para os operadores, a diferença que aí iria ficar, tipo, não tinha benefício nenhum, entendeu? Benefício por estar em casa, por não ter que se locomover, mas, tipo, não tinha nem nada de ajuda, entendeu? Ainda. Não sei se será que com tudo isso que vai entrar, as empresas vão começar a ver esse lado também? Porque não adianta, um exemplo, ela só enxugar custo e não ver melhorias para ajudar os fornecedores dela, ajudar não fornecedores, os participantes Sim, dela, entendeu? sim. É uma via de mão dupla, né? Ela tem que, pelo menos, ela tá flexibilizando essa situação e, em contrapartida, ela precisa dar benefício, né? Então, eu andei questionando, né? Então, Eu andei questionando sobre isso aí que você falou. Peraí, Victor. Aí eu perguntei assim, e aí, né? Tem aluno perguntando de mensalidade, tá? Por enquanto não, por causa da inadimplência que tá alta. Então já tem, entendeu? Quer dizer, já tem uma justificativa para certa situação. Mas eu acredito que se, dependendo, né, da temporalidade disso, se isso continuar, tem que ter uma contrapartida. Tem colega meu reclamando pra caramba que eu tenho que ficar gastando aqui o meu computador que tá ruim, a internet minha eu vou ter que melhorar, então vai ter que se dispor de um custo, de uma estrutura mínima para a aula funcionar sem suporte, né? É bem isso mesmo, concordo com você. Vamos esperar para ver. E o problema é que tá todo mundo trabalhando com ameaça, né? Eu digo, medo, né? De ser mandado embora, que se reclamar, mandar embora, se questionar. Então fica naquela situação, naquele poder coercitivo de punição, de ameaça, que não é legal, né? Não é nem um pouco Uhum. legal, né? Mas tem que Não, ter o bônus e o ônus, né? Para todo mundo, sim. né? A Porque vida não adianta, dupla. ok, que nem um exemplo no caso da Anhanguera, ok, que eles estão de inadimplente, mas não adianta eles quererem facilitar só o lado deles, porque daqui a pouco eles vão ficar mais inadimplente ainda. Porque se eles Sim. não têm uma via de mão dupla, no caso, eles vão estar pagando as contas deles, só que daqui a pouco vai começar muita gente a ficar inadimplente porque não vai ter condições de pagar, por exemplo. Entendeu? Então, tipo, são coisas que é a mesma coisa. Se eles não começarem a pensar fora da caixa sobre essas coisas, uma coisa que está afetando agora vai afetar futuramente e assim sequencialmente, entendeu? Ou resolve isso agora, ou isso vai se estender, né? Isso. Lá na Uhum. frente. Desculpa. Ô, professor, Oi. ô, Thiago, até porque os alunos que pagam o curso EAD estão tendo o mesmo tipo de aula que a gente e pagam bem mais barato, né? Porque a gente não está podendo usufruir da estrutura da faculdade.
Eu entendo vocês. Eu entendo perfeitamente. Tiago, não estou defendendo ninguém, tá? É um pouco diferente, porque quem faz EAD é um tutor, né, que dá suporte e aula gravada. Então eles gravam uma aula e usam essa mesma aula para todo mundo, e o tutor que tira dúvida. É outro formato, mas não deixa de ser EAD, concordo com você também. O nosso é um pouquinho diferente, Mas, porque a gente está professor, aqui ao vivo, mas eu concordo que é EAD. mas assim, ó, eu digo assim, para quem já veio do primeiro, tá no segundo ou terceiro semestre, por exemplo, eu Sei. acho que todos concordam que a aula presencial ela é muito mais proveitosa, entendeu? Eu Claro, posso dizer, claro. pelo menos, quando eu estava com vocês em sala de aula, para mim o aprendizado era muito maior. Não digo que hoje eu não estou aprendendo, entendeu? Mas para mim, assim, eu acho que desenvolve muito mais estando presencialmente. Gente, eu em Então, compensação assim, já eu estou acho que essa revendo questão se eu quero de continuar presencialmente ou se assim para mim é mais vantajoso. Eu, em compensação, acho que para mim tem funcionado muito bem, assim, virtualmente. Já estou reconsiderando. Olha só, tá vendo? agora Olha essa quanta coisa, questão, gente. assim, por Olha que exemplo, loucura. igual o Ah, senhor colocou, né, de tudo acabar ficando assim, nessa plataforma, de verdade, para mim, eu não acho que seria interessante. Porque eu já tô quase um ano, fiquei quase um ano com vocês ali, presencial, sei, entendeu? Então, assim, é outra sim. realidade. Eu também adoro estar em sala de aula, gente. Adoro estar em sala de aula. Presencial, olhando na cara de vocês, assim, ó, mandando ficar quieto, guarda o celular. É uma delícia isso. Entendeu? Mas EAD, eu não tô falando assim, Luiz, que vai ser assim do nosso formato, mas que vai ganhar mais força o EAD, vai. Que vai ter mais gente, como você falou. Acho que quem falou foi a Aline, não sei, que Fui eu, tá revendo. Letícia. Ô, Letícia, desculpa. A Letícia falou que talvez ela mude pro EAD, dependendo da situação. Quer dizer, vai ser um divisor de águas, entendeu? Eu acredito que o EAD vai ganhar mais credibilidade do que tinha antes. Não que vai morrer o presencial, tá? Mas eu acho que vai ter esse divisor de água. Ah, eu vou ficar no EAD porque eu aprendi. Ah, não, eu vou ficar no presencial porque eu vi que realmente o EAD não é para mim. Então, É vai porque ter o isso. EAD ele gera um tempo pra gente, porque a locomoção, ela tem um gasto de tempo absurdo, porque você pensa, para ir voltar da faculdade é mais ou menos 2 horas e meia que você leva saindo de casa, pegando um transporte, fora o gasto do transporte. Então, tá em casa, tipo, A assim, você pode estar alimentação, fazendo algumas coisas ao mesmo né? tempo. Isso também. Tem Tipo, você tem o tudo, né, conforto gente? de poder jantar o que tem em casa. Então, assim, eu também entrei nessa de repensar, mas eu não posso porque eu não pago, né? Então é complicado. Entendo. Mas é verdade, professor, o que você falou. Igual, por exemplo, a Aline, ela pontuou aí que a empresa dela, né, a Activity, ela disponibilizou Activity não, é Atento, disponibilizou Atento. até os computadores para os funcionários que não têm um PC adequado ou que talvez não tenham uma máquina, né? Eu É. mesmo, igual o exemplo do senhor hoje, eu entrei lá hoje e eu já tive essa opção também. Então, para você ver como assim, é bem o que o senhor falou, é verdade mesmo, eles estão amando, vamos dizer assim, nessa questão do home office, porque o Então, custo deles, o custo mensal deles caiu demais, demais. verdade. Verdade. Eu tive que falar com o gerente do banco esses dias e tá fechada a agência bancária, né? É tudo virtual e tá dando certo. Ó, você paga a conta pelo aplicativo. Né? Todo mundo tem celular hoje e paga a conta pelo celular. Tá todo mundo com internet. Às vezes você deixa de comprar um tênis pra você pagar internet, porque hoje em dia ninguém fica sem ou rouba o Wi-Fi dos outros. Né? Qual é o Wi-Fi? Vai roubando do vizinho, dá um jeito. Todo mundo tem, de um jeito ou outro, acesso à internet. Banco pelo celular. Trabalho pelo celular. Então a gente está aprendendo um novo formato, gente. Então tem tudo a ver com a aula de hoje. Não pensem em quem está pensando que eu estou fugindo da aula, não. É mudança organizacional. Isso é mudança. Então, Luiz, você já vai entrar nesse formato e ganhou força. A educação, hoje, todo mundo que vocês conhecem está tendo aula virtual, não tá, gente? Todo mundo. Escola infantil, a tiazinha tá dando aula lá, cantando a musiquinha lá do índiozinho pelo computador. Ou é pelo Teams, ou é pelo Classroom do Google, ou é pelo Zoom. A Unip dá aula pelo Zoom. A Anguera e outras faculdades que eu conheço pelo Teams. Então, assim, o CEPAS, que eu também dou
dou aula é pelo Google, do Classroom. Tá todo mundo se reinventando. Claro, Luiz, é uma situação que não é confortável, eu entendo perfeitamente. Assim, para vocês também tem um certo peso, né? Uma certa adaptação para a gente também. Pra gente também. Mas É verdade, professor. Você me acordar agora de uma situação. Tem um colega meu que ele está se fazendo técnico de enfermagem. Eles estão dando aula EAD à distância também, você acredita? Tá Mesmo todo sendo mundo. técnico de enfermagem. Olha só. Cara, não tem uma escola que não tá Se a trabalhando com gente for parar pra plataforma. pensar, você falou em enfermagem, Sim, por exemplo. professor. Tem que pensar num negócio mais presencial, um negócio que, tipo assim, eles vão pegar o bonecão lá para treinar, um primeiro socorros, qualquer coisa do tipo. Aí, tipo assim, hoje eu me pergunto, como é que uma escola que dá esse tipo de curso se adapta no home office? Então, ela vai ter que se reinventar também, né? Eu acredito, não sei se é verdade, Luiz. Talvez a parte prática eles vão jogar para quando voltar presencial. Eles devem ter mudado a grade, eu acho, tá? É o que faz sentido para mim. E trouxeram para cá as matérias teóricas, né? Que seria dar em sala de aula, em giz, lousa lá. E aí a parte prática, quando a gente voltar, poder voltar fim da quarentena e voltarmos a uma nova rotina, aí trabalha com a parte prática. Eu acredito que vai ser assim. Mas assim, não tem uma escola que não está trabalhando com EAD hoje. Não tem uma escola. Professor, Oi. De fato, Depois a gente o. consegue voltar? Oi, Luiz. Será que de fato a gente consegue voltar? Eu falo porque a minha esposa é professora. Ela é pedagoga. Então, assim, a escola dela mesmo tá falando, tá tendo a previsão de uma talvez volta lá para setembro, outubro. Ô, louco, Você tem sério? ideia? Ela também tá igual o senhor aqui se reinventando aqui para dar aula. Mas será que só em setembro? Agora eu fiquei assustado. Sério, Eu tô pensando, nós ficamos assustados por causa disso, porque assim, a previsão da escola dela era para agora, em junho, julho, no máximo. Agora não, eles já estão falando de muitas incertezas e tipo assim, talvez se for voltar setembro, outubro. Meu Deus. eu não sei quão bem vocês estão acompanhando os dados, os gráficos, etc. Mas quando tudo começou a virar uma pandemia, ou seja, quando realmente alcançou o mundo, né, um número maior de países, muitas empresas grandes começaram a graficar, ou seja, fazer gráficos de previsão, né? E comparando com países que já tiveram seus picos e já diminuíram o número de casos. E era previsto para agora acabar no Brasil, tipo, final de maio, meio de junho, mas eles atualizaram esses gráficos. E com os números que a gente mostra hoje, a previsão é essa mesmo, para outubro. Então, se continuar no ritmo que está agora, vai ser até outubro. Se a gente conseguir dar uma segurada, aí pode ser que seja antes. Para quem tiver Eu não sei vivo, se o né, senhor Aline? ficou sabendo. Quem tiver vivo, né? Eu não sei se o senhor ficou sabendo teve ciência dessa informação, mas, por exemplo, Portugal já perdeu o ano. Tipo assim, lá a educação mesmo parou. Esse ano já não continua mais. Já desistiram de tentar continuar. Sério, cara? Não, Sério? cara, Luiz, eu vou ser sincero pra você. Eu tô lendo algumas coisas e eu tenho que, até por questão de necessidade, mas tem hora, cara, que os lado humano fala mais alto, sabe? Tem hora que eu não vejo nem jornal. Eu tava vendo jornal e eu não tava dormindo. Eu tava vendo o jornal e dormir, cara, eu não dormi à noite. Então, assim, quando eu assisto jornal, eu assisto de dia, de manhã, e à noite eu tô vendo coisas leves, seriado, filme, lendo, porque assim, eu não durmo, cara. E assim, vocês também cuidem da saúde mental de vocês. Porque a gente fica pilhado. Meu Deus, você vê essas coisas, você vai dormir, você não dorme. Você fica preocupado com o seu parente, com o seu pai, com a sua mãe, se você vai ter emprego, com as pessoas que estão ao seu redor, né? É muito louco, né? Aí fala uma coisa, igual o lance da academia, né, gente? Abre academia, não, fecha academia. Não, mas o presidente deixou, mas o Dória não deixou, mas o Felício deixou. E eu até agora não sei se vai abrir ou não vai abrir academia. Tá nesse impasse hoje, a discussão de hoje é essa, né, gente? Então, assim, tá tanta coisa acontecendo, borbulhando, que a gente não sabe para onde que a gente corre. Eu estava acreditando que a gente iria voltar presencialmente em agosto, porque agora vai esfriar, né, gente? Maio, junho, julho é frio pra caramba. E é onde as pessoas ficam doentes.
E tem outro problema, Luiz. Quando a gente voltar também, a gente vai voltar com medo, né? A gente vai voltar devagar, eu acho. Eu acredito que vai ser, voltou, festa. Não. Eu acho que vai ser um retorno gradativo e muito receoso, porque esse vírus ele vai continuar com a gente. Resta saber como que a gente vai se precaver, né? Então, eu acredito que vai ser um novo formato. Nós teremos outro comportamento também. Na escola que eu trabalho, eles estão prevendo assim, voltar na presencialidade em agosto, mas também é previsão. Eu acredito que nós vamos encerrar o semestre nesse formato. Eu acredito, gente. Não acho que a gente vai voltar em junho, não. Mas é o que eu acho, tá? Eu não estou falando em nome de uma faculdade, tá? Eu estou falando da minha percepção. E realmente nós não podemos correr riscos também. Então é uma situação bem delicada. Assim, a gente tem que se reinventar mesmo e ter fé, ser otimista. O Thiago me chamou aqui, Thiago, desculpa. Você queria falar, o Thiago Siqueira, você ainda quer falar, meu amigo? Fique à vontade, hein? Não, na verdade é só comentar referente a essa mudança de se readaptar. Eu trabalho no Santander, né? E nos últimos meses nós tivemos um crescimento de 80% da digitalização dos nossos clientes, que eram clientes que tinham a conta conosco e tudo mais, mas não utilizavam os serviços digitais do banco. E grande parte desse público eram os idosos. E hoje eles são os que mais, assim, vão atrás da informação, vão lá, pedir para a gente ensinar e tudo mais. Então, assim, até os mais idosos estão preocupados com essa mudança, né? Sabem que daqui para frente tudo vai mudar. Quando passar essa pandemia, não vai ser mais como era antes, né? Eu acho que está existindo uma evolução muito rápida. Na semana passada a gente teve uma conferência com o presidente do banco, onde projetos que o banco tinha para acontecer de um prazo de 5 a 7 anos já começaram a entrar em funcionamento a partir desse mês. Então, assim, antecipou muita coisa que era que, assim, o banco via a curto, médio prazo, já foi todo antecipado, né? Justamente porque lá a visão deles é justamente essa. Quando passar tudo isso e acabar essa pandemia, não vai voltar a ser mais como era antes, né? Não vai. Então, é desse patamar para frente, né? Cada vez mais as coisas serem digitais. Lá no banco também, muitos departamentos, na verdade a gente está com hoje, de todos os funcionários, 40% já estão em home office, né? E hoje, no Brasil, a gente tem uma média de 45 mil funcionários. Sim. Então, você vê a quantidade de pessoas, prédios que o banco tem em São Paulo, hoje também estão 100% vazios. Isso representa uma economia de bilhões ao ano. Sim, porque imagina um prédio na Faria Lima com 40 andares, quanto que não custa para manter tudo isso, né? E esse povo todo em casa, trabalhando, gerando resultado, né? Sim. E a gente... Engraçado que o Thiago falou... Desculpa, Thiago. Tá. O engraçado que o Thiago falou tipo, em termos de... Muita gente está trabalhando no home office. Lá na Tenta a gente estava observando a produtividade das pessoas também sobre isso. Tem gente que a produtividade está maior em casa do que quando estava na empresa. Um exemplo, ela está trazendo mais resultado em casa do que na própria empresa, entendeu? Ou seja, isso também é outro... tipo, grande fator, porque um exemplo, que nem já reduz muito o custo sobre, no caso, financeiro, sobre despesas. E ainda mais a pessoa trazendo mais resultado para a empresa em casa do que na própria empresa? Hoje acontece isso lá com a gente está atendendo o público das 10 às 2, né? Antigamente era das 11 às 4. Então também teve uma redução. E aí já foi observado o aumento da produtividade com a redução da jornada. Então, já estuda-se mudar
diminuir a jornada de trabalho dos funcionários, porque com um período menor está dando conta da produtividade e, consequentemente, vai pagar menos, né? Então, são coisas que é uma realidade hoje em dia, né? Total. E aí, gente, ó, o novo mundo vem aí, né? Uma nova organização, novos modelos aí. As pessoas estão comprando pela internet também, estão ganhando confiança nisso, né? Então, assim, vai ter essa remodelagem, vai ter muito desemprego, muita gente vai conseguir voltar pro mercado em outra função para quem se adaptar. Tem gente que vai ter um pouco mais de trabalho para entrar no mercado. É aquilo que você falou, Thiago, os idosos, né, que tem mais resistência a mudanças, eles entendem isso, estão, né, tentando se reinventar. Minha avó ficou sem celular 2 dias, surtou. Minha avó ficou louca sem celular. E você vê, até gente mais velha que quer celular, sente falta. Então é uma nova era, é um novo momento, né? Então vamos ver. Não dá para a gente fazer previsão, né? Mas para saber realmente o que vai acontecer exatamente, como vai ser, nós não sabemos. Mas o que é certo é que não vai ser como era antes. Né? E toda mudança ela deve ser bem definida, né? Delimitada, considerando que, uma vez determinados os objetivos, identifica-se qual é o estado atual do grupo envolvido e qual tipo de mudança ela é almejada, né? Onde estamos, para onde vamos. Então, assim, é o que você falou, Thiago. Existem previsões que eram daqui a 5, 7 anos que já vieram para já. Então, já haviam estudos para isso, né? Alguns estudos, algumas projeções, e já estão colocando isso em prática. E tenha certeza, né? Todos vocês, né? Por mais estão estudando outras formas ainda, né? Por mais que está rolando, está acontecendo, né? Novas formas estão surgindo ainda. Então tem coisa nova que vai vir aí, com certeza nós não sabemos o que é ainda. Mudança, gente, é uma transição de uma situação para outra, diferente, ou é uma passagem de um estado para outro. Nós estamos vivendo isso na pele, então nós sabemos com certeza o que é mudança, né? Eu vou parar aqui, tá? Eu vou explicar isso aqui e eu paro para a gente fazer um café, tomar uma água e voltar para o Canvas, tá bom? Todo desenvolvimento, toda mudança envolve algumas etapas, tá? Envolve algumas etapas. E que etapas são essas? São essas aqui, ó. Primeiro, descongelar. Descongelar é a necessidade que nós temos, né, de compreender e aceitar as novas ideias, né? Práticas anteriores devem ser esquecidas para ser substituídas por novas ou por outras novas. Ou a gente faz isso, né, por uma situação, eu quero mudar porque é bacana mudar, ou eu faço isso porque ou eu mudo ou eu mudo. E nós estamos vivendo justamente numa situação que nós temos que não é desaprender, mas descongelar, sair da zona de conforto, sair da inércia e se reinventar, né? Ou então reaprender como tem que ser feito. É legal? Talvez lá na frente a gente fale, nossa, foi legal, né? Hoje em dia a gente fala assim, é necessário, né? Talvez depois a gente fale, nossa, mudou e ficou melhor. Hoje em dia, no meio desse furacão, a gente talvez não tenha tanto juízo de valor para falar, nossa, que irado, mas é necessário. Então, tem algo maior nos derretendo, né? Derretendo a gente de um estado que nós estávamos congelados, né? É sempre assim, e agora a gente está mudando. Então, é o nosso descongelamento, tá? Com esse descongelamento vem a mudança, que é você conduzir os membros da organização, né, em direção a novas ideias e novas práticas. Então, a concepção do home office, a concepção da nova jornada. Tiago, o que você falou, cara, é o que Karl Marx falou em Mais-Valia. Lá em Mais-Valia, o que é mais-valia? É o lucro sobre a mão de obra. Então, lá no começo no outro século, Karl Marx ele já questionava uma situação. A mais-valia é o resultado do meu trabalho. E esse meu trabalho ele pode ser mensurado em horas trabalhadas ou pela produtividade. Nós sabemos que hoje, gente, a produtividade ela é melhor do que as horas trabalhadas. Ele, na época, no livro dele, ele dá um exemplo assim, ó. Você tem um funcionário que vai lavar pratos.
vai lavar pratos, tá? Aí esse funcionário, ele vai trabalhar 6 horas. Em 6 horas, ele lava 400 pratos. Tudo bem, então em 6 horas, ele lavou 400 pratos. Mas ele pode conseguir lavar 400 pratos, a mesma quantidade que ele fez em 6, ele pode conseguir lavar 400 pratos em 4 horas. Então, quer dizer, hoje tem muita gente que ganha por hora, né? São os horistas. Mas nem sempre você ganhar por hora ou ser pago por hora ou por jornada de trabalho, você vai trabalhar 8 horas por dia, 220 por mês, tal. Não, e você ficar na empresa não garante que você realmente está produzindo. Muitas vezes você com uma jornada menor ou em outras condições como essa de hoje, por exemplo, você pode produzir mais. Você pode produzir mais. Eu faço faculdade EAD hoje, falo de matemática. Eu estou estudando muito. E eu falo para vocês, ensino EAD, quando você leva a sério, ele é muito mais puxado do que o presencial. Porque exige mais das pessoas. E uma coisa que exige, nossa, que faz EAD, é disciplina. Disciplina. No nosso caso, a gente tem um horário de aula. Quarta-feira, às 7 horas, é o nosso bate-encontro. E nós estamos aqui ao vivo. Mas se essa aula fosse gravada, se eu gravasse aqui em casa e no outro horário qualquer, e aí soltasse para vocês, vocês tinham que em algum momento assistir a aula. Seria mais difícil para vocês. Por quê? Porque tem outras coisas atrativas também em casa para você fazer, tá? E aí o que acontece? A disciplina é necessária. Então, quando eu falo em mudança, é todo tipo de mudança. Então, você pode lavar 400 pratos em menos horas. É a produtividade e não é a hora, não é a jornada. E hoje em dia a gente está percebendo muito isso. Mudança. E ouvir vocês, gente, é muito bom, porque a gente cria aqui um ambiente de conhecimento, de colaboração, de compartilhamento, porque a gente consegue ver o que cada um está vivendo. Eu expus aqui para vocês a minha realidade como professor, né? Não é fácil para mim também, não é tão legal assim. Para vocês eu também sei que não, tenho certeza disso, né? O Thiago falou do banco, a Aline falou da Atento, o Luiz falou do call center, quer dizer, cada um falando de uma situação aí, da XP, são situações que vocês estão vivendo e estão compartilhando aqui pra gente. Isso é bom, isso é aula, porque isso traz pra gente o que está acontecendo aí fora. Não é só na educação, é em tudo que é área. Tá todo mundo se reinventando e todo mundo passando por esse desafio. Tá? Então isso é mudança, tá? E o recongelamento. Recongelar significa incorporar um novo padrão por meio de mecanismo de suporte e de reforço para que seja fixado. Quer dizer, a gente está, né, já estamos mudando, já estamos com esse pensamento mais aberto, porque eu tenho que aprender, é assim, né? Não por enquanto tem que ser assim, e nós estamos nesse momento aí incorporando novos padrões, novas ideias, nova forma de pensar. Outros concordam, outros discordam, né? Eu concordo parcialmente, não, eu discordo parcialmente, cada um com a sua verdade, cada um com o seu modelo mental, mas todo mundo entendendo que é uma necessidade de força maior, é uma situação de força maior, e isso impacta tudo, né? Não é uma questão só de saúde pública, né, gente? É uma questão de economia, de trabalho, de produtividade, né, de capitalismo, tá? Esse gráficozinho aí, ó, ele explica tudo que nós conversamos agora nesse processo. O nome disso, gente, é o processo de mudança de Kurt Lewin. Kurt Lewin é o autor, tá? Processo de mudança de Kurt Lewin em 3 etapas, ó. A primeira etapa é essa aqui, ó, descongelamento. Velhas ideias e práticas são derretidas, abandonadas e desaprendidas. Nós já estamos fazendo isso. Os idosos estão aprendendo a mexer no aplicativo do banco. Eles estão pagando conta pelo aplicativo do banco. Mudança. Novas ideias e práticas são exercidas e aprendidas. Olha a nossa aula, olha o nosso trabalho, olha o home office aí. Então, nós estamos nesse momento, nessa fase de mudança, internalizando um novo modelo de trabalho. Tá? No começo, foi meio que oba-oba. Vou ficar em casa, férias, vou trabalhar em casa, uhul. Depois a gente começou a perceber, pelo menos eu, tá, gente? E eu creio que vocês também, que trabalhar em casa a gente trabalha muito mais.
E aí o chefe não tá vendo às vezes. Então a gente tem que provar para ele que eu estou fazendo por meio de relatório, por meio de planilha, por meio de um monte de coisa que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer reunião e printar a tela e fazer um relatório em cima do print para mandar uma evidência que eu estava na reunião. É uma loucura. Então, essa mudança é aquilo que a gente está incorporando, né, essas novas ideias, internalizando, aprendendo nesse momento. Depois disso, vai vir o recongelar, que são as novas ideias e práticas são incorporadas definitivamente ao nosso comportamento e vai ser uma vertente, aí, uma nova situação, né, do home office, do trabalho em casa, no caso, que é esse home office, ou estudo EAD. Claro que vai ter presencial, é claro que vai ter, mas o EAD vai ganhar mais força, e outras coisas que vão surgir ainda que nós não sabemos, né? Então, esse modelo de mudança que eu vou perguntar para vocês em prova, e vocês vão me explicar desse jeito, tá? Que o processo de mudança, ele ocorre em 3 etapas, e as etapas são essas aí: descongelar, mudar e recongelar. Lembrando que na mudança, esse quadradinho do meio é internalizar, você incorporar as novas práticas. E o recongelar é o suporte, é o reforço que nós temos que ter para não voltar como era antes. Tá? Então, o recongelar é, opa, parou, congela aí de novo, recongela, né? Agora vai ser assim. Ah, mas antigamente, esquece, agora é assim e não vai voltar como era antes. Vai ser dessa forma agora. E digo mais, além disso, vai ter mais isso, isso, isso. Então, constantemente, a gente passa por esse processo de descongelar, mudar e recongelar. Isso é cíclico, tá bom? Isso é algo contínuo. Aí vem uma outra teoria aqui de campo de forças aqui, mas deixa eu ver aqui, vou parar nessa teoria aqui então. Aqui é continuação, ó. Então, nós começamos a aula, falamos de teoria de campo de forças. Perdão. Teoria neoclássica, que é o que mesmo, gente? São os clássicos, numa visão mais atualizada, crítica à burocracia, é a junção do clássico mais o comportamental, né, levando em conta as variáveis externas e as variáveis internas, né? E essas variáveis internas e essas variáveis externas, elas também são definidas, elas também são digamos assim, complementadas, vamos dizer assim, com as forças ambientais e as forças internas. Então, a gente vou voltar aqui o slide. A gente está nesse cenário, né, gente? Ó, descongelar, não é isso? Mudança e recongelar. É o processo de mudança de Kurt-Lewin, nas 3 etapas. Tudo bem. Olha aqui. Quais são as necessidades de mudança? Tem as forças ambientais, que são o quê? Competição globalizada, são os clientes, fornecedores. E as forças internas, missão, objetivo, problema, planejamento, problemas e necessidades da organização. O que está acontecendo hoje? Nós estamos sendo pressionados para mudar. Nós estamos sendo pressionados para mudar porque nós estamos sofrendo os 2 tipos de força. As forças ambientais, como a questão de pandemia, né? E as forças, porque isolamento social, ok? E as forças internas, as organizações se reinventando, né? Elas precisam continuar de uma forma ou outra a trabalhar, a gerar renda, e nós estamos correndo atrás do prejuízo aí. Então a gente até aceita essa mudança, né? Não concordando muitas vezes, mas aceita por uma questão, eu tenho que mudar para manter o meu emprego. Então, é força ambiental e força interna. Essas 2 forças impacta na gente a necessidade da mudança, tá? Que é uma análise que a gente faz, quer dizer, o bicho está pegando para todo mundo, né? O cenário ele é mundial, então é uma necessidade. Até uma criança hoje fala de coronavírus. Até uma criança hoje sabe o que é Covid-19. Então, está todo mundo falando, é um assunto amplamente divulgado aí no mundo inteiro. Então, o diagnóstico é quando a gente entende que as mudanças são necessárias e a gente começa a colocar isso em prática já. Eu tenho que mudar. E tem muita gente que surta, que tem que tomar calmante, tem que passar por um apoio psiquiátrico. Ó, pra você ver, tem indústria grande, fábricas grandes aí, que está de olho nisso, que está pagando aí psicólogo, médico aí,
para ficar de olho nos funcionários lá. Se eles estão com alguns sintomas de depressão, se estão usando a mesma roupa vários dias, se estão tomando banho, estão trocando de roupa, eles estão de olho, né? Tem muitos gestores de olho, muitos empregados aí dando alguns diagnósticos aí. Por quê? Porque cuidar da saúde mental também nessa época, ela é importante, porque tá todo mundo sofrendo pressão, todo mundo, e cada um reage de uma forma, né? Tem gente que sob pressão reage de uma forma, uma outra pessoa de uma outra forma. Então, o comportamento humano é imprevisível, gente. Como é que a gente reage às pressões aí externas aí, tá? E aí, implementar a mudança é quando você realmente coloca isso em prática, assume e implementa. Então, essa teoria do campo de força é só para mostrar para gente, e se eu perguntar isso para vocês, vocês vão me dizer assim, que são as duas forças que nos impulsionam a mudar, né? Que são as forças ambientais, que são as externas, e as forças internas da própria organização, né? Que é o reinventar, é o home office, né? E a força externa é a pandemia, o isolamento social, e a força interna é a reinvenção para tentar aí amenizar aí os efeitos da economia. Tá bom, gente? E isso é uma derivação das forças ambientais e das internas desse processo de descongelar, mudar e recongelar, tá? Aqui já é outro assunto que eu vou deixar para a próxima aula, então eu encerro nesse momento aqui esse conteúdo até hoje. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Quer que eu volte em algum assunto? Professor, você falou que é as duas mudanças, que o quê? Ixi, já esqueci. Deixa eu lembrar. As duas mudanças, as duas Impulsiona. forças. Impulsiona. As duas, Impulsionam. isto, obrigado. As duas forças que impulsionam a mudança, que são as forças ambientais, que são externas, e as forças internas, que são internas, né, dentro da empresa. E isso gera esse quadrinho aqui, ó. Descongelar, mudar e recongelar. Esse é o processo de mudança de Kurt Lewin. Tá certo? Sim. Alguma dúvida ou podemos fazer um recreio? Não, pode ir pro recreio. Então tá bom. Gente, ó, vamos parar aí uns 10 minutinhos aí para tomar uma água, tomar um café, fazer um xixi. Vou parar aqui então a gravação. Parei.